Olá, tudo bem? O capítulo que nós vamos ver agora, dando continuidade à análise do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o capítulo se chama A Regência e o Segundo Reinado. Ele começa com esta frase: ninguém no Brasil poderia supor que Dom Pedro I abandonasse o país precipitadamente, como o fez a 7 de abril de 1831. 1831. O capítulo anterior, ele menciona que era 1883, quando chamaram Bezerra de Menezes para o seu apostolado. Nós vemos claramente que houve aqui uma quebra na narrativa. O capítulo que fala da febre parece ter sido interpolado no texto original. Aliás, se tirarmos o capítulo anterior e lermos o livro como se esse capítulo não existisse, a narrativa flui cronologicamente, obedecendo a linha do tempo. Vamos adiante. Em 1835, rebentava o movimento republicano do Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha a organizar naquela província uma república separada do país. Aqui nós temos mais uma demonstração de que o autor do livro está se baseando apenas naquilo que ele estudou nos livros de colégio da sua época. A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos não pretendia organizar uma república separada do país. Suas motivações eram várias, mas a principal delas era relativa a impostos. O Rio Grande do Sul produzia charque para abastecer o mercado interno e pagava mais impostos do que o charque produzido no Uruguai. A proclamação da República Rio-Grandense, um ano depois de iniciada a revolta, ela se deu quando o seu principal líder, Bento Gonçalves da Silva, que era monarquista, quando Bento Gonçalves estava preso. O movimento começou apenas como uma tentativa de pressionar o império. Não se cogitava a hipótese de separação em relação ao império. No final do capítulo intitulado A Guerra do Paraguai, nós encontramos esse trecho. A realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém nos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou mais de perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos, e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da Terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina, que apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. A Guerra do Paraguai foi disparadamente o maior conflito armado da história do Brasil. Começou em 1864 e se arrastou até 1870, contando com a participação da Argentina e do Uruguai ao lado do Brasil contra o Paraguai. Os historiadores calculam que entre 50% e 75% da população masculina do Paraguai foi dizimada na guerra. E a verdade é que o Paraguai, até hoje, nunca mais se recuperou. Não há nenhum fundamento para afirmar, como faz o autor aqui, que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada. O Brasil não foi beneficiado de forma alguma pela guerra. Pelo contrário, a Guerra do Paraguai foi extremamente dispendiosa. Aumentou a dívida externa com a Inglaterra. Milhares de brasileiros morreram. O imperador viu cair drasticamente a sua popularidade política, além do surgimento de um novo problema político. A partir desse fato histórico,
Os militares passaram a ganhar cada vez mais força e voz. O imperador, então, enfrentou dificuldades para atender às reivindicações do exército. E nós temos que lembrar que o exército foi uma das forças que acabou desencadeando a proclamação da República com a consequente destituição do imperador. O autor chama a atenção ainda para o fato de que o Brasil não exigiu um vintém dos proventos de suas vitórias. O que ele queria que o Brasil exigisse? Além de ter dizimado o país vizinho, o Paraguai, será que o Brasil ainda deveria pedir indenização ao Paraguai? Mas o final do parágrafo é ainda mais ridículo. Eu vou ler de novo. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina que, apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. O autor lembra que nunca mais o Brasil invadiu nenhum país vizinho. E o exemplo que ele cita é a Argentina, que apesar de ser menor que o Brasil, tem um território menor que o Brasil nunca invadiu a Argentina. Dá para entender esse pensamento absurdo? Eu confesso que não entendi. Mas eu acho que isso tem explicação. O autor, que evidentemente é o próprio Chico, ele só repete aquilo que ele aprendeu nos livros do colégio. A visão que os historiadores da época que ele estudou, a visão que os historiadores passavam era exatamente essa. O Brasil era o herói e o Paraguai era o vilão da história. Se o autor fosse um espírito com acesso à verdade dos fatos, certamente ele não faria uma conclusão assim tão simplista, pois ele iria perceber que todos os lados têm o seu diferente ponto de vista. E certamente, do lado paraguaio, a opinião que se tem da guerra é bem diferente. O próximo capítulo se chama O Movimento Abolicionista, mas ele acaba falando mais do Ismael e da FEB do que do próprio movimento abolicionista. Esse capítulo traz algumas afirmações vergonhosas. Para começar, como em tudo que se refere aos grandes acontecimentos da história do Brasil, tudo foi planejado e executado pelas falanges de Ismael. Quem planejou e executou a abolição da escravatura, por exemplo? Quem foi? As falanges de Ismael. Os encarnados, na visão chiquista, eles são marionetes nas mãos dos desencarnados. E olha só a pretensão e analise os efeitos dessa pretensão. Preste atenção. A esse tempo, já Ismael possuía a sua célula construtiva da obra do Evangelho no Brasil, célula que hoje projeta a sua luz de dentro da Federação Espírita Brasileira e de onde, espiritualmente, junto dos seus companheiros desvelados, procura unir os homens na grandiosa tarefa da evangelização. Como nós já vimos ao longo do livro, Ismael é, ao mesmo tempo, o espírito responsável pelos destinos do Brasil, é o responsável pelo espiritismo no Brasil e é o responsável pela FEB. A sede da FEB, então, é a célula de Ismael, como se fosse assim uma casinha do Ismael. Não é uma gracinha? Os brasileiros deveriam saber, portanto, que o comandante espiritual do Brasil é espírita. E se os brasileiros quiserem ficar de bem com o comandante espiritual do Brasil, eles devem ser espíritas. Mas não basta ser qualquer espírita.
Tem que ser espírita da FEB, porque os outros não prestam. Os outros são instrumentos das trevas. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o que o Chico dá a entender. Veja, esperando o ensejo de se fixar na instituição venerável, que lhe guarda as tradições e continua o seu santificado labor ao lado das criaturas, a cédula referida permanecia com Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio, desde 24 de setembro de 1885, até que Bezerra de Menezes, com os seus grandes sacrifícios e indescritíveis derrotamentos, eliminasse as mais sérias divergências e aplainasse obstáculos, utilizando as suas inesgotáveis reservas de paciência e de humildade e consolidando a federação para que se formasse uma organização federativa. Enquanto lá fora, muitos companheiros da caravana espiritual se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos, o Grupo Ismael esperava uma época de compreensão mais elevada e harmoniosa para o desdobramento de suas preciosas atividades. Viu como está escrito ali? Muitos companheiros se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos. Ele está se referindo aos espíritas que não pertenciam à FEB. Como nós vemos, é apenas mais uma luta pelo poder. E o Chico contribuiu muito para isso. Aliás, foi uma parceria perfeita. A FEB arrumou alguém com jeito de santo católico, com grande penetração entre o público católico, que é de onde veio a maioria dos espíritos. E o Chico conquistou o aval oficial para que ele fosse considerado médium. Porque nós temos que lembrar que o Chico nunca provou ser médium. Ah, mas Oscar... O Chico sempre se negou a participar de qualquer teste, alegando que o Emmanuel não deixava. Todo mundo fala de grandes fenômenos produzidos pelo Chico, mas todos eles se deram entre pessoas escolhidas a dedo no próprio meio espírita em que o Chico atuava. E as poucas vezes em que houve estranhos presentes, pessoas estranhas presentes nesses locais, foram constatadas fraudes, como foi o caso da vergonhosa fraude de materialização com a falsa médium Otília Diogo em Uberaba. Não há dúvida de que o Chico era um homem diferente. Chico tinha uma mente diferente, poderia ser chamado talvez de paranormal. Também não podemos negar de jeito nenhum a sua imensa dedicação ao próximo. Não é isso que está em questão. Mas uma coisa não exclui a outra. Não é porque o Chico fez o bem que nós vamos acatar as suas estripulias pseudo-espirituais. Olha como é que termina esse capítulo. Diz assim: e nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor no Grupo Ismael, e a princesa imperial sentia na sua grande alma as comoções mais ternas e mais doces, se entoavam hosanas de amor só no Grupo Ismael? Nos outros centros espíritas, não. Nas igrejas, então, nem pensar. Vamos passar agora ao capítulo A República. Nesse capítulo, a imaginação fértil do autor faz com que Jesus determine que, a partir de agora, as valorosas falanges de Ismael não se ocupem mais diretamente da política do Brasil. Largaram de mão. Agora eles passariam a evangelizar as pessoas e as instituições. Olha o que o Chico coloca na boca de Jesus. Consolidareis o templo de Ismael. É Jesus falando, Jesus do Chico falando. Consolidareis o templo de Ismael
para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Jesus manda consolidar o templo de Ismael. Jesus nunca pediu um templo para si mesmo. Será que Jesus pediria um templo para Ismael? Você consegue perceber o que há de ridículo e pretensioso nisso? Imagine se um padre da Igreja Católica, se um padre escreve um livro e diz que Jesus ordenou que se construísse um templo para um santo do qual nunca ninguém ouviu falar. Imagine se um pastor desses da televisão, escreve um livro e diz que Jesus mandou consolidar, por exemplo, um templo em memória de um desses missionários famosos da televisão. Você não acharia absurdo? Você não iria concluir imediatamente que ou esse padre ou pastor está delirando, ou então que ele está mentindo descaradamente? Por que então tantos espíritas acreditam nessa baboseira do Chico e da Febe? E o próximo capítulo se chama A Federação Espírita Brasileira. O capítulo começa assim: o abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização. Não, um pouquinho antes. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar, no seio dos ambientes espiritistas, a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina de tolerância e amor, de piedade e perdão do crucificado. Se era para ressurgir, surgir novamente a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão, então o autor está considerando que essa doutrina não mais existia, que ela tinha desaparecido. Além de desconsiderar por completo a Igreja Católica e as denominações protestantes que surgiam no Brasil, ele está desconsiderando o próprio Kardec. Pois se era para ressurgir a doutrina, é porque o esforço de Kardec não havia sido suficiente. Percebe-se a malandragem do Chico de já preparar o campinho para o Emmanuel. Emmanuel vai produzir mensagens evangélicas em escala industrial. E para a parceria Chico-Feb, isso é que seria o ressurgimento da doutrina de Jesus. Assim como hoje, naquele tempo eles já abusavam da credulidade dos espíritas e tiveram a cara de pau de afirmar que o próprio Kardec desencarnado se manifestou através de um médium para dar o seu voto favorável à Feb. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, prepararam o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que através do médium Frederico Júnior forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Sim, unificação, a bandeira da FEB, para consolidar o seu projeto de poder. Mais uma amostra da pretensão espírita e uma prova de que o movimento espírita fracassou nas suas intenções. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, o fracasso do movimento espírita, uns anos atrás, e muita gente não entendeu ou não concordou. Veja, Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança e considerou, no campo de suas meditações e de suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Olha o sonho
não o Brasil, o mundo ia conhecer o trabalho maravilhoso das valorosas falanges de Ismael. Por mais evidente que seja que esse projeto fracassou, tem gente que vai continuar acreditando. Vão citar as palestras do Divaldo no exterior, né, dizendo que o Espiritismo está se espalhando pelo mundo a partir do Brasil. Vão dizer que 100 anos para Jesus não é nada, que recém está começando a transição planetária, e quando for definitivamente instaurado o mundo de regeneração, aí sim o trabalho das valorosas falanges de Ismael, então vai ser finalmente coroado de êxito. O que esses espíritas não se deram conta ainda é que hoje nós temos a internet. A internet. Qualquer pessoa que se deu o trabalho de pesquisar tem acesso à coleção interminável de fraudes e fantasias espíritas. Veja agora um exemplo de manipulação das massas. Jesus está dando novas instruções a Ismael. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias do transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. A caridade valerá mais que todas as filosofias e todas as ciências. Essa declaração, num primeiro momento, ela pode até causar uma ótima impressão, né? Em vez de ficar perdendo tempo, como alguns acham, perdendo tempo estudando ou debatendo, é melhor fazer caridade, né? Fazer a caridade, ajudar o próximo. Parece ou não parece uma coisa muito bonita, muito séria? Parece, né? Mas só parece. O interesse de toda e qualquer instituição que dependa das massas para a sua existência, como é o caso das instituições políticas e religiosas, é o interesse de manter as massas ignorantes. Se as pessoas começarem a pensar por si mesmas, elas vão acabar questionando as instituições, e assim o projeto de poder vai por água abaixo. É sempre mais prudente, portanto, manter as massas entretidas com atividades que não exijam pensamento crítico. O espírita se gaba de ler muito, e realmente ele lê mais do que a média dos outros religiosos. Mas olha só que monte, eu ia dizer um palavrãozinho, mas não vou, um monte de coisas assim, né, não muito aprofundadas, interessantes que o espírita lê. Esse livro é, no mínimo, um atentado à razão. Jesus diz ainda a Ismael que será através da caridade que ele irá consolidar a sua casa e a sua obra. A casa de Ismael, como nós já vimos, é a própria FEB. Nós vemos claramente, então, que a bandeira da caridade e a propaganda da caridade é um instrumento através do qual a FEB se mantém no poder e através do qual o espiritismo popular brasileiro conseguiu se espalhar no Brasil. Por que tanta ênfase na caridade? Porque dar sopinha para pobre e consolar pessoas aflitas dá ibope. Ninguém tem coragem de argumentar contra isso. Não é verdade? Todo mundo se sente mal quando vai criticar a caridade. Mas se essa caridade assistencialista de que os espíritas tanto se gabam, se isso fosse realmente a solução, o Brasil não estaria na situação que está hoje. O que não falta no Brasil é assistencialismo. Fora os espíritas, fora as instituições espíritas, nós temos as igrejas, as diversas denominações religiosas do Brasil, nós temos a LBV, as ONGs, as instituições filantrópicas, as iniciativas particulares de algumas pessoas, ações por parte de algumas grandes empresas, sem falar do eterno assistencialismo governamental. A solução passa longe da caridade apregoada pela fé.
A solução é o esclarecimento. Uma pessoa esclarecida, ela busca forças em si mesma, pois ela sabe que todos somos de mesma natureza. Então não podemos passar a vida dependendo dos outros. Mas eu tenho que tirar o chapéu para a febre. Não há melhor estratégia para ser bem visto pela sociedade do que a caridade assistencialista e o consolo sem compromisso com a verdade. Referindo-se a Ismael, o autor continua a sua engenhosa propaganda do Vaticano Espírita. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho cheio de coragem e segurança do seu grandioso apostolado. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893. Perceba a artimanha do Chico para associar qualquer tentativa de independência em relação à febre às trevas. Tentou se desligar da febre, é trevoso. O que o Chico está dizendo é que todos aqueles que pretendiam permanecer independentes em relação à febre eram instrumentos das forças terríveis da separatividade e que agiam assim por causa das energias dissolventes das trevas do mundo invisível. É bonito, né? Energias dissolventes das trevas do mundo invisível. Lembre-se de que este é o principal livro da febre, é o livro que consta no Estatuto da Febre para ser colocado em prática, ou seja, o pensamento exposto neste livro é o pensamento da febre hoje. Qualquer centro espírita que pelos mais variados motivos permaneça independente em relação à febre, ele é consequentemente taxado de instrumento das trevas. É a mesma artimanha que os cristãos proto-ortodoxos usaram nos primeiros séculos do cristianismo para acabar com as outras correntes de pensamento cristãs e dar origem ao que nós conhecemos hoje como Igreja Católica. É também a mesma artimanha utilizada pelos jesuítas. Os jesuítas tanto paparicados pelo Chico nesse livro, os jesuítas que obrigavam os índios a seguir os seus costumes e a sua religião. Isso se chama sede de poder. Porque se o interesse que move essas instituições famintas por unificação, se o interesse fosse realmente o interesse pela felicidade das pessoas, eles compreenderiam, sem muito esforço, que as pessoas são diferentes. As pessoas pensam e vivem de maneira diferente e, portanto, têm necessidades diferentes. E nenhuma instituição no mundo, em momento algum, vai conseguir representar o pensamento de todos. É claro que os fanáticos disfarçam isso, acabando por enganar a si mesmos, sustentando que estão apenas defendendo a pureza doutrinária. Em primeiro lugar, não existe pureza doutrinária. Chama o padre Quevedo. Pureza doutrinária não existe. Se nós não somos puros, nós não podemos formular uma doutrina pura. Em segundo lugar, o que é realmente importante? Uma doutrina ou a felicidade das pessoas? Para terminar esse capítulo, ainda falando a respeito da fé, a realidade é que, considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século, a respeitável e antiga instituição é até hoje a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Isso é o cúmulo da pretensão. Mesmo que esse livro não contivesse nenhum erro, nada de erro, tudo certinho. Mesmo que ele fosse um livro sério, bem escrito, só essa afirmação já seria suficiente para jogá-lo no lixo. Quer dizer que o Vaticano Espírita é o depositário e diretor de todas, é o que está escrito aqui, todas as atividades evangélicas do Brasil?
Isso é um desrespeito, isso é um assinte para com todas as pessoas e todas as instituições que pregam ou que se baseiam no Evangelho. Nós estamos chegando, ainda bem, ao final do livro. O terceiro parágrafo do capítulo O Espiritismo no Brasil, ele começa assim: enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. O autor está menosprezando os aspectos científico e filosófico do Espiritismo e supervalorizando o aspecto moral. Percebe-se claramente que o autor não compreendeu a proposta de Kardec e está, na verdade, fundando uma nova religião. A religião espírita é a religião do Chico, uma religião regada a comentários de Emmanuel a respeito de absolutamente todos os assuntos. Todos os assuntos. Só falta botar assim: feijoada segundo o Espiritismo. Rezam as tradições espirituais que é a feijoada. E essa mania de Emmanuel de falar sobre tudo fez escola com o Divaldo, o homem que não sabe dizer não sei. A contradição está no fato de que esse mesmo livro cita os continuadores de Kardec e Leon Denis, no aspecto filosófico, e Gabriel Delane no aspecto científico. Poderíamos citar outros nomes, como William Crookes, César Lombroso, Flammarion, que também é citado nesse livro, Alexandre Aksakov, Charles Richer, Gustave Gelley, José Maria Fernandes Polavida, conhecido como Kardec espanhol, o Conde Albert de Roccas, Arthur Conan Doyle, e muitos outros dos quais nós não conhecemos todas as obras e estamos longe de poder avaliar com justiça. Aliás, falar em discussões estéreis no terreno da filosofia é prova de pequeneza de horizontes. Filosofia, como diz o nome, é o amor à sabedoria. Nada justifica esse menosprezo pelo saber. Mas é claro, nós temos que considerar que religião de apelo popular, com sopinha para pobre e consolo para pessoas aflitas, está muito mais ibope do que discutir ideias. Embora o assistencialismo seja apenas um paliativo e nunca uma solução definitiva. E embora a tendência de quem recebe assistência a troco de nada seja se acomodar nessa situação e concluir que é dever dos outros sustentá-los, porque é isso que acontece. Mas não criamos cânico. Com esse vídeo eu termino então a análise desse livro. Demorou, né? O que eu posso dizer, com toda sinceridade, é que em momento algum nessa análise eu pretendi ofender ou magoar alguém. Se alguns comentários de minha parte foram mais ácidos, isso deve ser atribuído ao conteúdo do livro. É um conteúdo doloroso para quem tem alguma familiaridade com o estudo do Espiritismo. E eu preciso dizer também que eu continuo admirando Chico Xavier, de uma forma diferente, mas continuo. Mas faço isso sabendo que ele foi uma pessoa como você e como eu, uma pessoa com méritos e com deméritos. Muita força e paz para você.